Oi, gente, eu sou a doutora Marta Lima, sou cirurgiã bariátrica. Sleeve ou bypass? Qual é a melhor? Primeiro, eu vou começar explicando para vocês qual é uma e qual é a outra. O sleeve surgiu de passos de outras cirurgias que a gente aprendeu ao longo do tempo que não eram tão boas, que só ele já dava resultados muito bons com poucos efeitos colaterais. Para a gente construir uma cirurgia de sleeve, o que a gente faz exatamente ali dentro do abdômen daquele paciente? A gente vai fazer uma redução daquele estômago. A gente diminui o estômago, corta fora mesmo, tira do abdômen daquele paciente. Então eu vou fazer uma redução de estômago, cerca de 80 a 90% desse estômago vai sair. Então pensa comigo, se o estômago cabe de 1 a 2 litros num adulto normal, esse estômago vai ficar aí com 100 a 200 ml em média depois da cicatrização. Nossa, doutora, mas tudo isso tão pequeno, eu vou conseguir sobreviver com esse estômago? Vai conseguir sobreviver sim, porém existem exigências de cuidados no pós-operatório. Você vai ter ali uma dieta um pouquinho mais regrada, talvez intervalos menores, mas no geral, gente, a partir do momento que esse estômago está 100% cicatrizado, é uma vida muito normal com relação à alimentação. Mas atenção, não é porque pode comer de tudo que a gente vai comer de tudo, certo? O estômago diminuiu, mas quem decide o que vai colocar dentro dele é você. E aí o que acontece quando eu tiro ali essa grande parte desse estômago? Esse estômago que sobra fica menorzinho, fica parecendo um tubinho gástrico mesmo. Esse tubinho, ele, além de caber menos comida, faz com que a passagem dos alimentos desse tubinho de estômago para o intestino siga um fluxo diferente, que vai acabar liberando mais hormônios da saciedade. Então a gente vai ter aí uma sensação de que a gente comeu e de que não vai ter fome tão cedo, mais longa, diminuindo aquela vontade excessiva, aquela fome que a gente tem ali quando a gente está na vigência da doença obesidade. Uma outra coisa muito importante é que quando eu tiro essa grande parte do estômago, que tem uma região ali que a gente chama de fundo gástrico, a gente diminui muito a produção de grelina. Não é só lá que ela é produzida, mas é uma das principais fontes que a gente tem desse hormônio, que é reconhecidamente o hormônio que dá fome na gente. Então veja, além de diminuir o espaço de comida que cabe, eu diminuo o hormônio que dá fome. Então é um mecanismo que se completa. Fora tudo isso que já está acontecendo ali no estômago, essa passagem para o intestino dessa comida que vem desse estômago que está diferente, vai liberando mais hormônios da saciedade. Então não é só o tamanho do estômago que vai te fazer emagrecer, que vai te fazer viver melhor. É a junção da diminuição do estômago com todos os hormônios liberados pelo intestino e a diminuição da grelina. Então quando a gente fala de sleeve, esse é o princípio básico dele. Ah, doutora, mas então vamos fazer sleeve em todo mundo, que é o melhor. Depende, né? Uma coisa que a gente tem sempre que pensar também quando a gente fala de escolha de cirurgia é em efeito colateral. Tudo nessa vida tem efeito colateral, certo? Seja medicação, seja cirurgia, seja uma comida, qualquer coisa. Então, quando a gente fala dos efeitos colaterais do sleeve, os mais comuns são sensação de entalo. Poxa, se você tem um estômago muito pequenininho, você come num volume grande para aquele estômago ou muito rápido, ele vai encher de maneira muito rápida e vai te dar uma sensação de entalo muito ruim. Como é o entalo? Uma dor aqui assim, uma sensação de aperto e muito desconfortável. Pode ter salivação, enjoo, vontade de vomitar. Então essas coisas a gente vai controlando com acompanhamento, com treino alimentar, né? Segmento ali de perto com a sua equipe multi, psicóloga, nutricionista, cirurgiã, todo um time ali para te ensinar a conviver com essa cirurgia. Além do entalo, a gente pode ter também deficiências vitamínicas. Não é porque a gente não mexeu no seu intestino que a gente não tem dificuldade de absorção, tá? O sleeve, a retirada desse estômago, já contribui para a queda de absorção de algumas vitaminas. Existem sim mecanismos no estômago que vão facilitar essas absorções pelo seu intestino. Então a gente tem aí como principal a absorção da vitamina B12, ela pode ser um pouquinho mais difícil, né? A gente vai ter uma necessidade de suplementação. Fora que você vai ter uma redução alimentar, uma redução do volume de comida que você estava acostumado, adaptado a receber, muito grande. Então o seu intestino, que precisava ali de certos nutrientes, ele estava acostumado a ter
um mar vasto para ele nadar, né? Vamos colocar dessa maneira. Agora ele tem uma piscininha e ele tem que achar tudo que ele precisa nessa piscininha de alimentos, que é bem menos quantidade. Então a gente tem sim que suplementar. Essa redução da quantidade de alimentos que a gente tem, junto com essa mudança metabólica pela retirada do estômago, pode dar sim sintomas de deficiência de vitaminas mais graves. Eu falei da B12, mas também pode acontecer ferro, vitamina D, minerais como zinco, magnésio, cálcio. Então a gente vai ter sempre atenção. E aqui um ponto importante, que independente da técnica, sempre o paciente que fez bariátrica vai ser obrigatório a reposição de vitaminas nesse pós-operatório. A vida muda muito, o padrão alimentar muda muito, o seu metabolismo muda muito, então a gente tem que deixar o seu organismo mais equilibrado possível, tendo ali todos os nutrientes disponíveis para você viver melhor e manter a sua saúde, tá? Fora isso, o sleeve tem aí algumas particularidades. Estudos mais recentes dizem que sim, o sleeve tem um índice de emagrecimento um pouco menor. E quando eu digo um pouco, é muito pouco menor do que a outra técnica que a gente vai falar já já. 3 a 5% menor, tá? Gente, isso quando eu falo em peso é realmente muito insignificante mesmo. O que o estudo também mostrou é que quando eu comparo o sleeve com o bypass, que é outra técnica, essa diferença de emagrecimento, ela se iguala quando os pacientes mantêm acompanhamento e se comprometem com o processo. Então a chave realmente do processo ser melhor para você é você se comprometer com ele, combinado? Mas é claro que a gente vai aí avaliar técnicas cirúrgicas e tentar entender o que é melhor para você. Além de tudo isso que eu já falei, existem alguns mitos relacionados ao sleeve. Porque vamos fazer sleeve porque ele emagrece menos, né? Não é bem assim, tá? O sleeve tem grandes taxas de emagrecimento, muito satisfatórias para o tratamento e controle da doença obesidade. Então não se engane, sleeve não é uma cirurgia para quem quer emagrecer pouco, mesmo porque existem fatores que vão determinar a perda de peso daquele paciente que não são controláveis, nem com uma técnica, nem com outra técnica. Outro mito que era muito comum do sleeve é que ele era uma técnica onde a gente não precisava tomar vitamina. Doutora, como ele só mexe no estômago mesmo, a gente não precisa tomar vitamina, né? Não, gente, isso é um mito, tá? Toda e qualquer técnica de cirurgia bariátrica requer reposição e suplementação de vitaminas no pós-operatório. Isso é obrigatório, faz parte do tratamento da cirurgia bariátrica. Cirurgia não acaba no centro cirúrgico, vocês precisam entender isso, tá? E a outra coisa é que sleeve, quem faz sleeve reganha tudo. Não vou fazer sleeve, não quero fazer sleeve porque todo mundo que faz engorda tudo de novo. Outro mito muito comum, sleeve de novo, tem resultados muito satisfatórios, é uma técnica cirúrgica reconhecida, cientificamente atestada, comprovada, que tem sido de muito valor para um grande número de pacientes. Entender que o reganho, a recidiva do peso da cirurgia bariátrica tem muito mais a ver com padrões comportamentais do paciente. Tem muito mais a ver com aquele paciente não tomar posse daquele processo, não fazer o que precisa ser feito e não seguir as orientações que a gente faz. Então a gente sabe que o comprometimento é essencial. Sleeve é uma grande técnica cirúrgica. E outro mito comum é falar que quem tem diabetes não vai ter resultado ou não poderia fazer sleeve porque não vai ter o que a gente queria, que é a melhora do controle glicêmico e às vezes até a parada da tomada das medicações para o diabetes. E isso é um mito, tá certo? O sleeve também tem respostas para a doença diabetes. Você vai conseguir controlar níveis glicêmicos, diminuir as suas medicações e viver melhor. Não só por conta da redução do estômago, por comer menos, mas também porque tem reações hormonais que vão facilitar o controle glicêmico do paciente diabético. Agora vamos falar do concorrente dele, né? Vamos falar de bypass? Muita gente acha que só o bypass funciona para cirurgia bariátrica. E aí agora então eu vou listar como funciona o bypass, os benefícios dele, os mitos, os efeitos colaterais para vocês entenderem melhor. Bom, o que é um bypass? Bypass significa atalho, significa ali você pegar uma direção diferente do inglês. Então significa que eu vou realizar um procedimento que tem um desvio intestinal.
Para isso acontecer, eu vou fazer um novo estômago, porque eu também vou reduzir o tamanho do estômago desse paciente. O princípio de caber menos comida, ele também é válido. Não é ele que funciona 100% para perda de peso, mas ele também é válido para a gente auxiliar em todo esse processo. Então a gente constrói cirurgicamente do seu estômago normal um mini estômago. Esse mini estômago vai ter ali mais ou menos um tamanho de 180 ml, é isso mesmo, é pequenininho. Nesse novo estômago construído cirurgicamente, a gente vai conectar um intestino que está lá no final. Cerca de 1 metro, até 1,5 metro pode acontecer. A gente conta 1,5 metro do começo do intestino e liga esse 1,5 metro de intestino lá no estomaguinho novo. O que isso faz? Faz com que a comida já chegue no intestino que devia estar lá para frente. Ou seja, o corpo entende que a comida já andou bastante no seu intestino, aumentando assim a liberação de hormônios que sinalizam para o seu cérebro que você já comeu, que você já está comendo há um tempo e que você já pode parar de comer. Por isso você tem mais saciedade e menos fome quando a gente faz esse tipo de cirurgia bariátrica. Uma coisa que o bypass também faz é reduzir os níveis de grelina do paciente. Veja, eu construí aquele estômago pequenininho do seu estômago normal, concorda? Então esse estômago ele fica no seu organismo, ele tem funções hormonais ainda, funções de digestão, mas por não ter a comida passando nele, não estar cheio o tempo todo, ele também diminui a produção de grelina, que é principalmente realizada no nosso estômago. Sendo assim, sabemos que a grelina é o principal hormônio da fome, a gente também vai sentir menos fome. Então a gente vai somando aí, melhora da saciedade, redução do hormônio da fome e, consequentemente, o paciente consegue comer menos, tá? Ele tem menos vontade, menos estímulos hormonais para comer. E aí muita gente tem bastante dúvida, porque, ai doutora, mas tá, e esse intestino que ficou de fora? Mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho de intestino, o começo da sua porção intestinal vai ficar de fora da passagem de comida, certo? Então a gente vai ter aí um mecanismo de diminuição da absorção da comida que você ingere. Mais um mecanismo. Diminui a quantidade por conta daquele estomaguinho que eu construí e esse desvio faz com que a comida passe por menos caminho de intestino, sendo menos absorvida. Poxa, que legal, vou absorver menos comida. Muito legal, né? Só que também vai absorver menos vitaminas. Então a gente precisa fazer a suplementação do pós-operatório com vitaminas básicas e essenciais de maneira obrigatória. O bypass impacta um pouco mais na absorção de alguns nutrientes. Então a gente tem aqui no bypass um aumento maior das chances de deficiência, causando anemia e outros problemas de saúde. Então nesse caso dessa cirurgia, a gente tem mais comumente deficiências de B12, ferro, D e cálcio. Não podemos esquecer do cálcio. Então essa suplementação, de fato, para toda e qualquer técnica, ela é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Mas a gente dá uma atenção muito grande para o bypass, porque ele tende a deixar essas deficiências mais aparentes de maneira mais precoce, prejudicando a saúde física e mental também, né? Existem diversos estudos que dizem que deficiência de algumas vitaminas podem contribuir para quadros de depressão. E de modo mais direto aí, essa comida vai passar na frente ali daquele intestino, gerando esse mecanismo de saciedade. Esse desvio intestinal também vai causar um dos principais efeitos colaterais assim mais chatinhos e desagradáveis do bypass, que é o famoso dumping. Tem muita gente que já ouviu falar essa palavra por aí, que tem medo dela, mas nem sempre entende como é que ela funciona. Imagina só, esse intestino que eu conectei lá no seu estômago, ele tá acostumado a receber uma comida mais processada, né? Ela já passou pelo estômago, por uma parte do intestino, então ela já tá meio mais processada mesmo, já iniciou-se um processo de digestão, ela já tá mais fácil dele entender o que ele tem que fazer ali. No momento em que eu conecto esse intestino lá no estomaguinho, essa comida vai chegar praticamente do mesmo jeito que a gente mastigou nesse intestino que não está adaptado a isso. Esses mecanismos de adaptação, eles vão acontecer? Eles vão, isso vai melhorar. Mas logo no pós-operatório, esse intestino não está preparado para receber essa comida do jeito que ela vem. Ele estava adaptado a pegá-la lá na frente da digestão. Então, quando essa comida chega nesse intestino, ela causa uma reação química que libera
hormônios diferentes, fazendo com que esse intestino se infle de água para tentar dissolver essa comida, causando dilatação, liberação de hormônios como a serotonina, que dá alguns efeitos colaterais sistêmicos. Você vai sentir isso de maneira total. Pode acontecer o quê? Sensação de desmaio, é isso mesmo, gente. Não, o paciente não vai desmaiar, mas ele fica com aquela sensação de moleza, de mal-estar, taquicardia, batedeira no peito e uma sensação de suor frio. Sensação de mal-estar real e oficial, tá? Vocês vão ver que é uma sensação que as pessoas que já tiveram descrevem como um mal-estar horroroso. Nossa, doutor, o que eu faço para evitar isso? Tem como? Tem como. A gente pode manejar os alimentos para que isso não ocorra, tá? Essas sensações ocorrem de maneira muito comum quando a gente come doce, gordura e carboidrato. Esses três aqui são muito causadores de dumping. Então, o que a gente faz? O manejo da sua dieta junto com a nutricionista. A gente vai colocar esses alimentos junto com proteínas, com fibras, para diminuir essa concentração desses alimentos, fazendo com que essa reação química ali no comecinho do intestino não aconteça, tá? Pode acontecer mesmo assim? Sim, mas a gente minimiza demais. Com dieta adequada, os dumpings eles são muito raros na vida de quem tem um pós-operatório como o bypass. Importante dizer que, em alguns casos, a gente usa sim desse dumping ao nosso favor, a favor do tratamento daquele paciente. Então, pacientes que têm às vezes maior afinidade por alimentos industrializados, doces, que tem muita dificuldade de mudar a composição da sua dieta, a gente usa esse dumping como um mecanismo de diminuição da ingestão desses alimentos doces e carboidratos. Então esse paciente vai passar mal e vai tender a evitar esse tipo de alimento. Ai, mas acontece sempre? Todo mundo que tem dumping nunca mais quer ter e aí para de comer? Não necessariamente, tá? A gente vai balizar essa dieta, vai construir isso de uma maneira que seja mais fácil disso acontecer. Porém, uma coisa também é importante: nem todo mundo que faz bypass vai ter dumping. Pode ser que o seu intestino não tenha essa reação química ali logo no começo, e aí você não vai ter essa sensação. E aí muita gente me pergunta: poxa, então a cirurgia não deu certo pra mim, né? Porque eu não tenho dumping. Não. Dumping é um ponto, um efeito colateral. Não é por causa dele que a cirurgia funciona. Já disse que a gente às vezes usa ele a nosso favor? A gente usa, mas ele é uma das milhares de coisas que a cirurgia faz que levam ao benefício da perda de peso, da melhora da saúde. Também tem o fator velocidade de emagrecimento. Os pacientes acham que querem fazer bypass porque emagrece mais rápido. Isso é um mito relacionado à cirurgia bariátrica. Como eu já disse, a gente tem fatores metabólicos no pós-operatório, fatores genéticos de potência daquela doença, obesidade, que a gente não tem controle. Então eu não tenho como dizer pra você: ah não, faz bypass porque emagrece mais rápido. Isso é uma bobagem, tá, gente? A gente tem estudos que dizem que a velocidade de emagrecimento nas técnicas cirúrgicas em ambas que a gente tem hoje para cirurgia bariátrica, ela é muito parecida. Muda o quê? Muda a individualidade daquele paciente. Tem gente que tem uma resistência maior ao emagrecimento já sabida. No acompanhamento a gente já espera isso. Muda também com as comorbidades. Então uma série de coisas vai ser considerado. Mas esse papo de achar que quem faz bypass, ah não, quero fazer bypass porque eu quero emagrecer mais rápido, isso é um mito, tá? Isso não é real. Outra coisa também: ah, doutora, eu não quero fazer bypass. Não, não quero. Não, porque eu vou ficar com cara de doente. Quem faz bypass fica com cara de doente. Gente, garanto a vocês que isso é uma mentira, isso é um mito, tá? O bypass, ele é uma técnica maravilhosa para quem precisa dele, mas ele é muito melhor para quem precisou e cuidou dele no pós-operatório. A tal da cara de doente que as pessoas falam, geralmente e infelizmente, ocorre em quem não se cuidou, em quem não acompanhou com a equipe multi, não tomou as vitaminas, não fez suplementação. Então a gente tem esse impasse aí. E uma coisa também é verdade, né? Veja, você sai de uma aparência, né, de um biotipo ali mais arredondado, mais rechonchudinho, bochechudinho, que é uma coisa que geralmente acontece em quem tem obesidade, para uma magreza maior, né? A gente tem ali uma perda de peso marcante quando a gente faz bariátrica. Então, no comparativo, tem gente que julga que aquilo é uma cara de doente, mas não é. É simplesmente o comparativo de uma visão de alguém que a gente não estava acostumado a ver com um peso menor.
É só isso, tá? Ah, mas com bypass eu vou ter anemia, vai cair dente, vai quebrar osso. Esse também é um mito, tá? De novo, a cirurgia bariátrica requer um cuidado, um acompanhamento, requer esse paciente ter autorresponsabilidade e entender que ele precisa fazer a parte dele. Mas assim, o fato de que a gente sempre fala dos cuidados não exclui que isso pode acontecer, principalmente quando a gente fala de anemia. Mas é um mito achar que todo paciente que faz bypass vai ter esses efeitos colaterais gravíssimos. Gente, mentira, mito. Anemia podemos ter em todos os tipos de cirurgia bariátrica, incluindo emagrecimentos clínicos, que podem ter dietas radicais, sem suplementação. Então fique atento. Às vezes o mito que a gente tem medo da bariátrica é simplesmente falta de informação e falta de cuidado. E a última coisa que eu quero falar do bypass, que também eu escuto muito é: ai doutora, não, bypass não, porque eu não vou poder comer nada, que eu tenho que ir no banheiro. Mito completo, tá bom, gente? O bypass, de fato, tem um desvio intestinal, a comida chega um pouquinho mais lá na frente? Chega, mas não por isso ela vai sair direto. Imagina que um ser humano aí, um adulto, tem de 8 a 15 metros de intestino. Quando eu retiro 1 metro, pode acelerar o trânsito intestinal? Até pode, mas não é por causa do tamanho do que eu tirei, é por conta dos hormônios, mas não necessariamente você vai ficar indo ao banheiro toda vez que você comer. Isso é uma bobagem, tá? Essas disfunções intestinais, essas mudanças do trato digestivo, elas vão ser tratadas e acompanhadas, mas não é uma verdade que todo paciente bariátrico que faz bypass fica igual um pato. Imagina, uma bobagem. Ufa, quanta coisa, né? Depois de tudo isso, então, que você entendeu um pouquinho, eu vou te dizer qual é a melhor das duas técnicas, sleeve ou bypass. Nenhuma das duas. É impossível dizer qual é a melhor. Eu vou te dizer qual é a melhor para você. Você só vai saber isso depois de uma avaliação criteriosa, individualizada, com uma equipe expert nisso que faz, com experiência e suporte de uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, já se inscreve no canal e manda para quem está em dúvida sobre sleeve ou bypass.